Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão, atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria, a melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Olá, amigos do Cartaz da Cidade, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Em Cartaz e dessa vez a gente vai tratar de um assunto fantástico que nada mais é do que a gestão integrada dos resíduos sólidos, vulgarmente conhecido como lixo. Mas a gente vai saber aqui do nosso convidado de hoje, o professor Adelson Almeida, sobre como a gente aqui em Juazeiro, em Petrolina e em diversas outras cidades do Brasil afora, podemos e devemos cuidar desses resíduos sólidos para que a gente viva num ambiente mais agradável, mais salutar para o nosso desenvolvimento. Então, se você já gostou do assunto, se você gosta de conversar com a gente, gosta de comentar, de compartilhar, aproveite então e vai lá, nos siga, faça a sua inscrição no nosso YouTube, que é o nosso canal aqui do Cartaz da Cidade. Aperte aquele sininho lá para que você possa receber as notificações e dê o seu comentário à vontade. Escreva o que você quiser, porque como sempre a gente diz aqui, nosso objetivo é melhorar para você cada vez mais, no intuito que você tenha informação e possa, sim, fazer o seu próprio juízo de valor. Então, sem mais delongas, eu gostaria muito de agradecer a presença do professor Adelson aqui, uma figura muito conhecida na cidade de Juazeiro, professor de diversos profissionais aqui de nossa cidade, principalmente na área de administração, contabilidade e economia. Professor Adelson, muito obrigado mais uma vez. E eu gostaria logo de cara de colocar o senhor em cartaz. Quem é o professor José Adelson Gonçalves de Almeida? Bom, eu sou José Adelson Gonçalves de Almeida, popularmente conhecido como professor Adelson Almeida. Eu sou um progressista e ambientalista. Eu optei primeiro pela profissão de economista, para entender o desenvolvimento, como poderia ser feito o desenvolvimento, e depois escolhi um tema que é um dos mais importantes do planeta, que é a preservação ambiental e o controle dos resíduos sólidos. A partir daí, elaborei alguns projetos, já desenvolvi vários projetos nesse sentido de resíduos, e para complementar o conhecimento sobre resíduos, eu fiz um mestrado em gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, um estudo que eu venho fazendo há quase 18 anos, e nos últimos 3 anos e meio eu venho estudando Brasil comparando com a Itália. Aí realmente foi que eu entendi o quão é a nossa deficiência em relação aos resíduos sólidos. A questão da coleta seletiva, a questão do tratamento, a questão do aproveitamento, da reciclagem, do reuso. É possível observar a fragilidade do Estado brasileiro em relação aos Estados europeus. E o senhor pode falar sobre isso em todo o Estado brasileiro, inclusive as grandes capitais? Exatamente. O estudo que eu fiz foi comparando o Brasil, o Estado brasileiro com o Estado italiano, de uma forma coletiva, não tão detalhada, mas os resultados, as estratificações dos estados, comparando com os estados italianos, e a questão dos municípios brasileiros também comparando com os municípios italianos. O que é que mais o senhor verificou de diferente no tratamento dos resíduos sólidos da Itália para com o Brasil? O de mais diferente é a evolução do poder público no sentido de fazer o tratamento, de fazer o gerenciamento e de fazer a gestão. Observa-se que o interesse
pouco diante do grande problema que é o resíduo sólido. Então, na Itália se faz um trabalho completo, se coleta 100% dos resíduos, se dá tratamento em 100% dos resíduos, a coleta seletiva é feita porta a porta, o nosso programa traz para o Brasil o modelo brasileiro, que também é porta a porta, e não se faz isso no Brasil. É uma obrigação do gerador de resíduo, tanto seja ele o consumidor, a dona de casa, a indústria, comércio, serviço, é o responsável pelo gerenciamento do seu resíduo. Então, é uma obrigação, segundo a Lei 2.305/2010, que a dona de casa separe os resíduos secos dos resíduos orgânicos e dos resíduos considerados rejeitos, que aí o poder público, para fazer na gestão, ele vai coletar os 3 tipos de resíduos e levar para recuperação ou reciclagem, no caso da coleta seletiva, para compostagem, que vai favorecer a agricultura familiar, e nós temos um potencial muito forte aqui em Juazeiro, principalmente o resíduo do mercado produtor, que pode ser transformado em adubo, numa usina de compostagem, que o governo federal, com o projeto, constrói sem dúvida, né? E o resíduo, o que pode ser chamado de rejeito, esse resíduo é o único que vai para o aterro sanitário. Nós temos um detalhe que na Itália apenas 10% dos resíduos são conduzidos ao aterro sanitário. Por quê? Porque a Itália, além de utilizar produtos da coleta seletiva, aqueles produtos que não são totalmente possíveis de coletar, porque já estão popularmente sujos, misturados, eles queimam para transformar em energia elétrica. A Itália usa incineradores para produzir energia elétrica por conta da incapacidade de produzir energia elétrica. Lá não tem água, não tem o sol que a gente tem. Mas no Brasil deve ser coletado todos os resíduos separados, reciclados, compostados, e apenas os rejeitos serão enterrados depois de um tratamento, que é feito também através de incinerador. Inclusive, o senhor nos falou sobre leis brasileiras que já determinam que nós tratemos os resíduos sólidos de forma ordenada. Essa lei, inclusive, esse conjunto de leis, determina prazos para que os municípios literalmente cumpram e se transformem em cidades organizadas no que diz respeito a esse quesito. Esse prazo está sendo respeitado aqui no Brasil? Na verdade, esse prazo nunca foi respeitado. O primeiro prazo que surgiu foi em 2014, não foi respeitado. Ampliaram para 2018, não foi respeitado. Agora está, depois para 20, parcialmente, não foi respeitado. Agora está até 24, de 20 a 24. Por exemplo, o prazo para Juazeiro, cidade acima de 100 mil habitantes, no censo de 2010, o prazo expirou. Foi agosto do ano passado, agosto desse ano, de 2021, expirou esse ano. Municípios entre 50 e 100 mil habitantes expira no ano de 22. Agosto também? No ano de 23. Acima abaixo de 50 mil, vai até 24. Entendi. Então essas cidades menores têm um prazo maior. As cidades menores têm um prazo maior porque o poder aquisitivo é menor também. E a dificuldade de técnicos para elaborar esses planos nas cidades menores é maior também. Então, nós precisamos, às vezes, reunir técnicos de outros municípios para fazer um projeto numa cidade de porte de 30 a 40 mil habitantes, tem que trazer técnicos de fora. Por exemplo, é muito difícil encontrar um geólogo, é muito difícil encontrar um engenheiro ambiental numa cidade dessa. Até engenheiro civil, às vezes, é difícil. Então, a nossa equipe ela é completa, tem contrato com inúmeros funcionários de todas as áreas, na condição de produzir até 10 planos ao mesmo tempo, em 10 municípios ao mesmo tempo, e a gente conduz esses profissionais para esses municípios menores para a gente conseguir elaborar. Mas quando o município tem os profissionais, fica muito mais fácil e fica muito mais barato. Praticamente fica o custo da consultoria, e os profissionais normalmente são profissionais comissionados da prefeitura, que podem fazer parte do plano naturalmente. Quando o senhor fala que nós temos uma equipe, o senhor fala de uma empresa que o senhor faz parte, a Atuarial Consultoria. Sem querer fazer merchandising, mas já fazendo, até porque o senhor está aqui para nos dar uma aula muito agradável, a empresa do senhor está, como o senhor disse, ajudando a alguns municípios.
E o senhor estava nos contando ali nos bastidores que já visitou, por exemplo, o município de São Raimundo Nonato e deve ter tido também uma receptividade em outros municípios. Como é que está a recepção desses políticos nessas cidades que o senhor tem visitado e como é que está a recepção aqui nas nossas cidades mais próximas, Juazeiro e Petrolina? A recepção, no geral, está boa. Existe a questão do orçamento público, que nós estamos no final do ano, o orçamento desse ano já está inspirado praticamente, não tem mais que como começar nenhum tipo de planejamento agora que tem um custo que onere o município, porque tudo já foi definido. Mas ainda tivemos condição, ainda iniciamos ainda 2 projetos aqui na Bahia e no Piauí, onde a recepção, como todos os municípios dos 2 estados, foi muito boa. Alguma coisa que parece que chegou uma solução que parecia nunca chegar no município. A presença do prefeito, a presença dos vereadores, da população, dos profissionais da educação em torno do projeto foi algo espetacular. Eu me senti realmente muito feliz nesse momento que eu participei dessas reuniões com esses municípios e continuo fazendo essas reuniões já para os projetos do ano que vem e a sequência, porque é uma realidade que os municípios precisam fazer. Cedo ou tarde precisam realizar esses planos para evitar problemas, principalmente de coerção do governo federal, porque a pressão sobre o governo federal também vem do exterior. Os europeus, os asiáticos, os americanos estão pressionando muito o Brasil nesse sentido. E tem uma razão para pressionar, porque a lei brasileira é exatamente igual à lei da União Europeia. Uhum. E lá funciona, porque aqui não vai funcionar. Então, a complicação é grande nesse sentido. E a pressão, não sei se deve vir da forma que deveria, mas vai haver alguma pressão, sem dúvida. Eu fico feliz com a receptividade dos políticos nos outros municípios. Agora, trazendo aqui para Juazeiro, que eu estou mais próximo, quando vou ali para o Rodeadouro, eu passo ali no centro de reunião de lixo, né, no aterro sanitário, que na verdade é um semi-aterro sanitário, não é nem um aterro completo. Aterro controlado. E aí eu já verifico que as montanhas estão muito altas, as montanhas de lixo estão muito altas, e consigo vislumbrar na região circunvizinha muitos sacos de lixo, ou seja, como se já estivesse extrapolando o limite. Como o senhor disse, o prazo para Juazeiro já passou. Como estamos aqui em Juazeiro andando com esse projeto para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida e não ter aquela zona tão suja como está ficando agora? Na verdade, Juazeiro, eu estive conversando com a prefeita antes da posse, né, e depois nós não tivemos mais nenhum diálogo. Eu cheguei a apresentar esse projeto na Câmara Municipal e aí eu destaco a presença de 2 vereadores, dos 21, tinham 2 vereadores. Inicialmente eu tive uma conversa com o presidente, no primeiro contato estava o presidente, estava o vereador Amadeus, estava Neguinho da Santa Casa e estava Renato Brandão, que foram os 2, Renato Brandão e Neguinho da Santa Casa, que me conduziram até a Câmara para fazer essa primeira apresentação. A ideia de não estar todos os vereadores nesse momento surgiu em um momento posterior, fazer a apresentação para todos. Uhum. E no segundo momento, a situação foi pior. Só estavam Neguinho da Santa Casa e Renato Brandão. Quer dizer, na contramão de direção dos outros municípios, Juazeiro não está recebendo tão bem assim. Não está recebendo. Eu não sei o motivo, mas não está recebendo. E eu me preocupei mais com Juazeiro porque já estava prestes a vencer o prazo, de inspirar o prazo dado pelo Ministério do Meio Ambiente. E agora já venceu. E agora já venceu. Foi 21 de agosto desse ano, venceu o prazo para Juazeiro apresentar o projeto. E é bom que se diga que estamos falando aqui não da execução de uma obra, a gente está falando da apresentação de um projeto. Planejamento. Que é um planejamento, que é o que o senhor e sua equipe fazem. Exatamente. Então, quais são as fases desse planejamento para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender que não é uma coisa assim aleatória e empírica, é uma coisa estudada. O senhor poderia explicar como é que funciona mais ou menos? Tranquilamente. Em linguagem para que a gente possa entender. Nós temos uma primeira fase, que é a fase de mobilização social. O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades, o Ministério do Desenvolvimento Regional exige que a população participe desse planejamento. Até porque esse projeto ele só funciona se a população estiver participando.
principalmente para coleta seletiva porta a porta. Então, nós fazemos essa primeira etapa, nós criamos uma estrutura de publicidade, trazemos as informações, reuniões com vários segmentos da sociedade civil, empresários, comércio, serviço, indústria. E conscientização mesmo. Conscientização mesmo. Na segunda etapa, nós temos um diagnóstico. Porque um projeto ele não pode simplesmente ser colocado letras e números em um papel sem definir nada. Então, nós fazemos um diagnóstico da cidade, como ela está, vendo a questão socioeconômica, a questão de emprego e renda, a questão do IDH, a questão de saúde, a questão de habitação. Toda essa estrutura, nós identificamos renda, nós identificamos as possibilidades de apoio à agricultura, no sentido de arranjo produtivo local, enfim, todo o diagnóstico. Depois, nós partimos para o diagnóstico dos resíduos sólidos, onde nós vamos entender qual é a quantidade de resíduo que é produzida, qual é a gravimetria desse resíduo, que tipo de resíduo tem ali na cidade, o que é que pode ser feito em termos de cooperativa, quantas cooperativas podem ser implantadas em Juazeiro e para produzir que coleta, para reciclar que quantidade de resíduos, recuperar finalmente que quantidade de material. Então, esse é o diagnóstico, vai dizer que o plano deve seguir por um determinado caminho. Na próxima etapa, nós fazemos uma avaliação para ver se os municípios vizinhos têm condição de participar de um consórcio em conjunto com o município que está sendo estudado. Aí é uma conversa... Para facilitar a vida de todo mundo. É uma conversa entre prefeitos. Aí, nesse caso, existe um aterro sanitário só para todos os municípios. E esse município recebe, por receber os resíduos dos outros municípios, recebe os valores que deveriam ser pagos para a construção do aterro sanitário em cada um. Ou seja, na quarta etapa se faz 48 programas. 48 programas, inclusive os custos que as secretarias têm para fazer a gestão dos resíduos, é apresentado em forma de planilhas, em forma de planilhas, no caso, planilhas eletrônicas, que pode ser transformada em um sistema naturalmente, para você saber até qual é o custo individual de cada trabalhador por hora. Quanto se gera de resíduos por cada trabalhador ou cada consumidor por dia, por mês, por ano. Então, cada dia que você quiser saber como é que está o projeto, basta você chegar nos indicadores e apertar um botãozinho que ele vai dizer. A quantidade coletada é essa, recuperada é essa, precisa fazer isso porque não chegou ao objetivo do projeto. Enfim, a quinta etapa é exatamente você fazer a elaboração dos projetos que está no plano, por exemplo, a construção do aterro sanitário, a construção do centro de triagem de resíduos secos, a construção da usina de compostagem e toda a estrutura de ambientes de recepção de coleta dentro da sede e dentro dos distritos do município. Então, o projeto pronto não fica um papel na rua, tudo é recuperado, gera uma renda espetacular para os catadores, que eu costumo chamar de agente ambiental. A cidade recebe crédito de carbono internacional, dinheiro que vem é 0,800, não tem que devolver, é o que nós chamamos também no balanço de pagamentos de doações unilaterais ou remessas unilaterais. O município vai ter muito mais condição de desenvolver outras obras que não têm nada a ver, inclusive, com o meio ambiente, apenas fazendo um plano que dura 22 meses, que tem um custo, se for trazer uma consultoria de São Paulo, é muito alto, porque eles não aceitam que participe ninguém, vem a equipe dele. E um projeto de Juazeiro seria 3, 4 milhões de reais. Mas, com a condição que Juazeiro tem hoje, a cidade, a quantidade profissional, a educação, as universidades, inclusive para fazer parceria com o município, o preço cai muito, pelo menos mais da metade cai. Então, o que falta, na verdade, é os gestores sentar, discutir com seus secretários, discutir com a população o que deve ser feito e fazer. Juazeiro não é uma cidade para não ter ainda um programa de aterro sanitário. Agora tem um aterro controlado e está no limite. Eu estive visitando lá, inclusive já tem alguns vazamentos de chorume. Eu me preocupo mais do que qualquer pessoa, porque eu sou da área e sei quais são as consequências. Mas a cidade
tem recurso. Inclusive, fugindo do foco aqui da nossa conversa, eu preciso fazer um elogio à prefeita pela excelente negociação que ela fez com a dívida de Juazeiro, do saneamento. É da área. Passaram todos os prefeitos, desde o gerador do débito até o último, não negociou, pagou juros altíssimos e ela foi lá e resolveu. Eu calculei a taxa de juros que ela pagou, que ela vai pagar durante 10 anos, foi uma negociação de taxa Selic. Espetacular, parabéns mesmo. Agora, eu não posso dar os mesmos parabéns pela situação em que se encontram os resíduos sólidos. Na verdade, pelo que a gente percebe, a gente está falando de fazer um projeto que dura, em média, 22 meses aqui para Juazeiro, e que com esse projeto feito, vai conseguir trazer renda de fora, até com o senhor falou da renda de carbono, crédito de carbono, para que a própria cidade possa utilizar em outras benfeitorias. Então, eu acho que é uma falta de inteligência não investirmos num trabalho sério, demorado, profissional, técnico, científico, para ter melhorias muito maiores ainda depois. E o que me causa estranheza é justamente o fato de o senhor dizer que não vou nem dizer bem recebido, porque se no segundo encontro com os vereadores de Juazeiro só tinham 2, então o senhor não foi recebido. São 21 vereadores e esses vereadores que não foram para a reunião, independente do que fossem decidir na reunião, estão demonstrando que não estão preocupados com o trabalho e o tratamento dos resíduos sólidos aqui do município. Não estão preocupados em cumprir a lei, já que o prazo acabou, não estão preocupados com o que vai acontecer lá com o semi-aterro sanitário, que o professor já disse que está vazando churume, não estão preocupados com nada no que diz respeito ao, vamos chamar popularmente, de lixo aqui da nossa cidade, e isso realmente me causa uma tristeza. Entendo que o senhor elogiou Suzane e realmente eu sei que ela está fazendo um esforço enorme para poder administrar uma cidade desgovernada, no meu modo de opinião, pelos últimos 12 anos. Perdão. Mas ainda assim, como o senhor disse, a gente tem que pedir para que ela seja mais célere, porque já perdeu prazos e está deixando a gente numa situação meio vexatória. Porque daqui a pouco esse churume aí vai começar a contaminar tudo, inclusive o próprio Rio São Francisco, considerando que não é nem tão longe assim o aterro da margem do rio. Na visão do senhor, o que é que precisa ser feito para se corrigir isso o mais rápido possível, para que a população possa ajudar a cobrar das autoridades, e o que já não dá mais tempo de fazer, que já passou do prazo, já deveria ter sido feito e a prefeita não teria mais o que pensar, já tem que executar. Em que fase nós estamos hoje para a gente tentar resolver esse problema e se adequar? Não, na verdade, o que não foi feito foi o todo. Né? Ou seja, o que não foi feito foi o todo. O que pode ser feito é iniciar o projeto. E aí eu quero deixar claro, eu não estou aqui para vender o projeto. Sim. Eu quero que seja feito o projeto por qualquer consultora, independente da minha ou outra consultora. Eu sonho com esse projeto pronto em Juazeiro, porque a necessidade é imensa. O que deve ser feito inicialmente é dar sequência a um projeto que aproveitar o que o senhor, eu não estou lembrado, Henrique, filho do Dr. Altino, que é engenheiro ambiental, ele iniciou um projeto ainda na gestão de Paulo Bonfim, e eu fazendo essa pesquisa Brasil e Itália, eu estive no SAI para conversar com ele, e ele me pediu ajuda para orientá-lo a conduzir o projeto. Só que, segundo ele, a gestão, à época, não estava muito interessada e deixou ele só no processo. Ele chegou a fazer algumas reuniões, eu participei de 2 reuniões na UNEB, o professor Jair da UNEB também puxou para ele, para tentar ajudar, mas não conseguiu, porque a hora de trazer os técnicos para assessorar o engenheiro, que não sabia tudo, ele não tem como saber tudo. Por exemplo, ele é engenheiro ambiental, ele não entende nada de aterro sanitário, ele não entende nada do tratamento de saúde, ele não entende... Enfim, é muita coisa que precisa ser feita, mas esse material que ele começou a elaborar pode ser sequenciado, aproveitado, dados que ele colheu na época, que esses dados eles podem durar 2, 3 anos, que ele não perde validade, porque até as informações do Ministério são de 2 em 2 anos, ele pode ser aproveitado. Então, que a prefeita dê sequência a esse projeto,
que o Ministério do Meio Ambiente fique sabendo que o projeto está em andamento, pelo menos isso, mas em andamento oficialmente, com equipe, com técnicos específicos, sem nenhum sonhador, sem nenhum imaginário dentro do projeto, porque o projeto, qualquer falha, ele cai por terra, porque ele é um projeto integrado, como o próprio nome diz, é um plano integrado, ele não pode ter participação, falha. Tem que ser técnico, de alto nível, que entenda da conjuntura do projeto e que, naturalmente, pode salvar a pátria, dizendo, olha, eu já estou começando a fazer, iniciei o projeto e como o projeto tem que mostrar fotos, mostrar vídeos e tudo, manda para lá o que está fazendo para aliviar, porque eu acredito que deve surgir algumas autuações por conta disso. Inclusive, o senhor falou, e é bom que fique bem claro para a nossa audiência, que são profissionais diversos, porque cada um tem uma expertise. Se a prefeitura tivesse todo esse rol de profissionais, talvez não precisasse contratar nenhuma empresa. A empresa é necessário contratar, qualquer que seja assim ela. É necessário porque tem que ter um responsável técnico geral. No caso, a Atuarial Consultoria, ela trabalha com vários técnicos, mas é a única responsável. Na minha pessoa, no caso, eu conduzo todo o planejamento de todas as etapas, inclusive a questão do cálculo da quantidade de resíduos a ser depositado no aterro sanitário, a projeção para 20 anos, eu que faço o cálculo, porque não é área de engenharia. A engenharia é só a parte estrutural. Então, eu já entrego ao engenheiro civil a parte de cálculo de qual é a dimensão desse aterro sanitário para suportar de acordo com o que foi gerado de 2010 para cá e de 2010 para frente numa progressão linear. Eu vou dizer, X toneladas vai ser enterrada, vai ser sepultada, no caso, nesse aterro sanitário. E aí ele vai e constrói. Quando a gente faz um planejamento para 20 anos do aterro sanitário, observe-se que esse planejamento pode durar 40, 50, se a coleta seletiva for feita. Sim. Porque normalmente 42% dos resíduos são secos, que podem ser reciclados e não vão para o aterro sanitário. É porque o volume maior é de resíduos secos, geralmente. Ainda tem a questão do compostável, que pode ser usado. Se você tirar o resíduo do mercado do produtor diariamente, é uma diferença muito grande no peso. Esse resíduo do mercado do produtor pode ser compostado e doado ou vendido a preços de custo para a agricultura familiar. Né? Já seria uma outra forma de beneficiar a população. Renda. Poderia fazer uma parceria com o governo do Estado, para o governo do Estado comprar esse resíduo para passar para a agricultura familiar e geraria renda na produção do insumo, do adubo, e também geraria renda para o interior, para você ter água, ter adubo, ter semente e ter produto de altíssima qualidade com um sistema de agroecologia. Então vamos prestar bastante atenção, que não se trata aqui de propaganda, se trata de uma constatação. O que o professor está nos dizendo aqui é que nós precisamos nos adequar ao que a lei já disse, inclusive, que estamos super atrasados, porque já perdemos o prazo. E vamos esquecer essa parte legal, vamos pensar na parte social, na parte realmente de bem-estar da população. Quem passar ali pelo lixão de Juazeiro, pelo aterro sanitário de Juazeiro, vai ver que a situação já começou a ficar insustentável. E aí o que é que vai acontecer? Vamos ampliar, aumentar o tamanho do lixão em tão pouco tempo que foi elaborado? Então eu acho que as autoridades elas devem sim se preocupar com isso. A gente fala muito em questões ambientais dos dias de hoje, querendo preservar a mata, evitando o desmatamento por questões da agricultura ou por qualquer outro tipo de problema, mas a gente está se esquecendo de um princípio básico. Tudo que nós usamos em casa e jogamos na cestinha de lixo vai parar no lixão. Agora imagine uma cidade como Juazeiro, que já tem mais de 220 mil habitantes, mais de 230, né? Mais de 230 mil habitantes. Imagine um pouquinho de lixo de cada casa dessa aí, tudo misturado, tudo bagunçado. Soma com lixo do mercado do produtor, soma com lixo dos passantes, porque Juazeiro é uma cidade de passagem aqui dos caminhoneiros, de turistas que viajam, e aí joga tudo isso num lugar só. Vai dar problema, vai explodir, vai detonar. A cesta de lixo, que é o aterro sanitário, não vai aguentar. Então, professor, eu queria muito agradecer as informações do senhor. O puxão de orelha na gestão, ele é necessário. Sobre o incinerador.
Sim. Bem, vamos falar sobre isso também. Mas o puxão de orelha na gestão, ele é necessário e eu fico aqui já, assim, com sentimento de dever sendo cumprido, que é levar até você a informação para que você cobre o seu vereador. O que aconteceu na Câmara de Vereadores é lastimável. O que aconteceu lá é lastimável. E aí, como o professor mesmo lembrou aqui agora, a gente comentou sobre o projeto para separar e tratar cada lixo. Mas ele tem também uma ideia aqui que é necessária e já acontece em diversas outras cidades, que é a utilização do incinerador para que possamos, inclusive, aproveitar essa queima, paz, meus senhores, até mesmo se quisermos para a geração de energia. Então, professor, fale um pouco aí de como poderíamos utilizar essa ferramenta para ajudar também na nossa coleta, seleção e tratamento do lixo, do resíduo sólido. Na verdade, Sidney, você até ajudou a comentar o que está sendo feito. O que está sendo feito. Eu viajei para atender a cidade de Campo Alegre de Lourdes, que é um dos projetos que já está acontecendo, lá próximo a Remanso, Pilar Arcado, e a São Raimundo Nonato é um espaço ali, todo mundo dos municípios dos vizinhos. E eu cheguei aqui, estava uma matéria no blog de Geraldo, no RN, falando sobre uma audiência pública que ocorreu no dia 30, foi exatamente no dia que eu viajei de manhã, falando sobre a possibilidade de implementação do incinerador em Juazeiro. O que acontece com a implantação desse incinerador? É crime ambiental. Uhum. Esse incinerador, ele pode ser usado apenas para tratamento do resíduo antes de levar para o aterro sanitário. Na verdade, o que o Juazeiro está querendo fazer, está propondo, propôs nessa audiência pública, é implementar um incinerador para queimar todos os resíduos. Isso Indistintamente. Indistintamente. Isso é proibido. Uhum. A lei condena. Como a lei condena? A lei obriga a inclusão social. Onde vai acontecer coleta seletiva? A coleta seletiva em Juazeiro deixa de existir. O que vai acontecer com o arranjo de cooperados que tem aqui? Porque Juazeiro não tem cooperativa. A prefeitura nunca transformou a tentativa do senhor Raimundo, que é um homem muito inteligente, muito preparado nessa área, nunca preparou essa cooperativa para funcionar. Eles trabalham como catadores mesmo. Uhum. Eles vão desaparecer. E a grande pergunta: onde será jogado os resíduos dessa incineração? Quando você queima qualquer papel, qualquer madeira, ela não some não, fica resíduo. E você vai pegar resíduo de produtos orgânicos, secos, químicos, e vai jogar do lado do incinerador? Qual é a montanha que vai ser gerada de cinzas desse incinerador em apenas um ano? Incineradores em 2010 no Brasil tinha 31. No meu último estudo, em 2018, tem 14. E se observarmos agora, não deve ter mais nenhum no Brasil funcionando. Na Itália, na Europa, no continente europeu, usa incinerador para produzir energia, porque lá não tem o potencial de geração de energia que nós temos. Sim. Nós temos sol, nós temos vento e nós temos água. Então, lá é uma necessidade e é limitado a 38 incineradores no estado, em todo o estado italiano, é o estado que eu estudo na União Europeia, porque, na verdade, a lei é a mesma em todo o continente. Então, é um suicídio, é um crime ambiental implementar um incinerador numa cidade no Porto de Juazeiro. E, sinceramente, vai receber várias sanções do Ministério do Meio Ambiente, inclusive financeiras. Então, quem teve essa ideia não está pensando em Juazeiro, não está pensando na qualidade de vida da população. Se estão reclamando das fuligens da Agrovale, que gera renda, que sustenta pelo menos 50% da renda do município, imaginem incinerar resíduos que não tem ninguém para reclamar,
vai poluir muito mais do que as fuligens da Agrovale. Mas, professor, esses grandes fornos, esses grandes incineradores, se forem trabalhados com resíduos próprios, já ouvi até comentários que se produz plasma a partir da queima de determinados resíduos. Não seria também um retorno bom para o município, desde que fosse controlado e separado, ou o senhor condena todo e qualquer tipo de incinerador? Eu condeno o poder público empresário. O poder público não tem que produzir energia, tem que fazer a gestão do resíduo. O Ministério do Meio Ambiente não orienta nenhum município a implementar incinerador. Certo. Então, o que passou 20 anos para ser feito é o que tem que ser feito. O Congresso trabalhou 20 anos nesse plano. A Lei 2.305 de 2010, ela durou 20 anos para ser aprovada. E não contempla a incineração? Não contempla a incineração. Perfeito. Usou-se incineração a título de teste lá no início. Como eu falei, tinha 31 incineradores no Brasil, naturalmente nas grandes capitais, Sim. Tipo São Paulo, Rio, Salvador, mas hoje já deve ter zerado. Verificou-se que não era viável. Totalmente viável. Produzir energia com resíduo é quem não tem outra saída. O resíduo tem que ser recuperado, porque se você incinerar o resíduo, você tem que buscar no meio ambiente o outro material para construir, para produzir as embalagens e outras coisas mais. Então, se você destrói a matéria-prima, que pode ser recolhida do meio ambiente e reutilizar, você vai ter que buscar no meio ambiente. Como é que fica? Aí, como é que vai ficar o artigo 225 da Constituição, que diz que você tem que preparar o futuro para os próximos moradores desse planeta? Perfeito. E é por isso que a gente gosta de conversar com pessoas esclarecidas, porque literalmente nos explicam tintim por tintim. Ainda mais quando o mestre é um professor que está acostumado com sala de aula e dá um show aqui para a gente. Professor, tem mais alguma coisa sobre esse assunto que poderia ser trazido aqui para a nossa conversa? Eu quero apenas agradecer, Sidney. Eu acho que você faz um papel social com esse seu trabalho. Você faz um papel social e eu quero deixar aberto a conversa com todos os municípios aqui do norte da Bahia, do Pernambuco, do Piauí e qualquer região que esteja vendo. E do Brasil todo, que nosso programa chega aí no Brasil afora. Do Brasil todo que esteja ouvindo essa conversa, ouvindo e assistindo, na verdade, essa conversa, que a gente possa conversar, que possa trazer benefícios para o município, inclusive. Aqui no norte, vizinho a Juazeiro, tem várias conversas firmes para ser concluído o projeto, mas questão financeira barrou esse ano, mas o ano que vem tudo vai dar certo. Com fé em Deus, até porque a gente precisa disso. E se está escrito na lei, se a gente tem benefícios adiante, não tem por que ter medo. Coloca no orçamento no ano que vem e começa a trabalhar. Professor, muitíssimo obrigado pelas informações que o senhor nos trouxe aqui. Eu tenho certeza que a nossa audiência, que é bom que o senhor fique sabendo, é uma audiência que pensa, é uma audiência que raciocina, não é uma audiência que é levada como muitos têm por aí, porque nós levamos a informação para que eles possam fazer o seu próprio juízo de valor, e eu tenho certeza que as informações foram esclarecedoras. Então, a você que faz parte de nossa audiência, muito obrigado pelo tempo que você nos dá para entender um pouco mais sobre cada assunto. Hoje nós tivemos aqui com o professor Adelso Almeida, que falou muito bem sobre o programa dele de fazer o tratamento dos resíduos sólidos nos municípios, e isso demanda tempo para fazer um projeto. Então, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, curta, comente, compartilhe, dê seu like ou dislike, mas principalmente comente. Comente o que você achou do programa, comente o que você está achando desse tipo de assunto, comente o que está acontecendo aqui na cidade de Juazeiro, nas cidades de Piauí, nas cidades de Pernambuco, nas outras cidades da Bahia, para que a gente possa também trazer essas informações para o professor e, ao mesmo tempo, para que cada Câmara de Vereadores possa se movimentar no sentido de melhorar a vida dos seus cidadãos. Muito obrigado a todos mais uma vez. Eu sou o Sidney Lima, estivemos aqui com o Em Cartaz e, com fé em Deus, estaremos aqui também na próxima semana. Até lá! Com saúde não se brinca. Se o problema for urologia, a referência é o Dr. Danilo Brandão.
Atendendo em Petrolina na Angioclin e em Juazeiro na Sote e no Centro Médico Dr. Múcio Brandão. Bateu aquela fome? Recanto Pizzaria e Pastelaria. A melhor pizza do Vale, do tamanho da sua fome. Areia Branca Petrolina. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro Juazeiro, Bahia. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia.